Olá amigos, bem-vindos ao canal do Elvis. E a pergunta que sempre é feita, é uma dúvida constante: Elvis compunha? Elvis era um compositor? Elvis gravava suas próprias composições, sua obra intelectual? Então, baseado no comentário e também já respondendo o comentário deste amigo e de muitos outros amigos que sempre têm essa dúvida. Então, Michael Myers, no vídeo Dois Chapas de Elvis, o nosso vídeo 430, faz a seguinte pergunta: Vince, você poderia falar sobre as músicas compostas pelo rei do rock? E outra amiga aqui do canal, Vanusa Chaves, responde: Elvis nunca compôs nenhuma música. Ele não era compositor, só intérprete. Então Michael Myers responde: Vanusa Chaves, minha querida, o Elvis compôs sim. Ele coescreveu You'll Be Gone e That's Someone You Never Forget. A minha dúvida é sobre ele ter criado mais que apenas duas. Então, é um pouco... não é uma resposta que eu possa dar assim de bate-pronto. Até porque eu tinha reservado essa questão para responder depois do audiobook, quando eu venho com os recadinhos dos amigos. Mas acabou que eu vou fazer um vídeo para ficar de forma mais explicativa. Não dá para dizer assim, Elvis não compôs nenhuma música, e também não dá para acreditar todas as músicas que foram creditadas a ele como autor, que foi ele que realmente trabalhou na música. Então vamos começar bem do início, lá em 1954, e antes um pouco ainda. Temos que entender que Elvis, como disse Sam Phillips, o primeiro produtor de Elvis, Elvis possuía o ouvido como se fosse uma esponja, e ele absorvia todos os sons. Como ele sempre gostou de música desde criancinha, ele ouvia rádio, ouvia música nas igrejas que ele frequentava, e também ele frequentou muito lugares onde os quartetos vocais se apresentavam. Elvis foi absorvendo tudo isso durante a sua vida. Então, embora Elvis Presley nunca foi um compositor, ele era um produtor nato. Ele era alguém que, por exemplo, ele tinha a música, literalmente corria nas veias de Elvis. Elvis, se você quiser colocar um sinônimo para Elvis, esse sinônimo é sentimento, tanto emocional quanto aquele sentido que você tem quando você está com o seu nervo exposto. Então Elvis, ele era pura emoção, tanto quando ele cantava rock, a entrega total de Elvis, quando ele cantava baladas. E tendo isso em vista, vamos então começar a entender a importância de Elvis. Então lá em 1954, quando Elvis grava That's Alright Mama, que é um antigo blues de Arthur Big Boy Crudup, ele não fez essa música, mas a forma como ele cantou em um intervalo das gravações, Sam Phillips imediatamente perguntou a eles o que eles estavam fazendo. E Elvis fez aquilo de forma tão visceral que ele não achou que tinha valor.
E ele ainda indagou com os companheiros, mas ele quer gravar isto? Porque tudo que estava dentro de Elvis, ele, sem mesmo conseguir racionalizar isso, ele misturava tudo isso, aquilo saía naturalmente de Elvis Presley. Então é como se você fosse à casa de alguém e você se servisse ali de uma refeição fabulosa. Então você diz: você pode me dar a receita? E quando você chega em casa e um outro dia você vai fazer a receita, mas o sabor não é o mesmo. Então seria isso: um compositor dava a música para Elvis, ou ele mesmo se apropriava de uma gravação já antiga, mas o modo de fazer é um modo só dele, entende? Por isso que uma receita, quando você dá a ela a 10 pessoas vão fazer aquilo e vão ser 10 sabores diferentes, parecidos, porém diferentes. O sabor de Elvis, ninguém nunca conseguiu repetir. Então Elvis, ele não era um compositor, ele era um intérprete e um produtor natural. Ele então poderia, de uma pedra bruta, transformá-la em brilhante. Mas na época de Elvis, eu acredito que as pessoas não teriam essa questão, né? Se Elvis compôs as músicas que ele cantou ou não. Porque isso, sobretudo, a partir dos Beatles. Porque os Beatles eram os idealizadores de sua obra, os compositores que divulgavam a própria música. Com certeza, a partir dos Beatles, isto se tornou cada vez mais relevante. Mas no começo, quando Elvis surgiu, não era comum o cantor, o intérprete, compor a própria música. Agora, a confusão sobre isso se deu desde o início. A primeiríssima música composta originalmente para Elvis Presley foi Love Me Tender. Se você olhar, vai aparecer Elvis Presley como coautor de Love Me Tender. Mas, por uma negociação, por um acordo comercial, Elvis tem seu nome ali, mas ele não escreveu uma só linha dessa canção. Outras canções desse período também trazem Elvis como coautor. Outra vez, por um acordo comercial. Então vamos agora para as canções que o amigo listou aqui. You Be Gone. Então lá, mais ou menos em 1964, quando Elvis e Red West começaram a trabalhar na canção You Be Gone, a canção que ele queria, que primeiro lhe surgiu na cabeça, era Begin the Begin, uma música que nos anos 80 foi muito popular na voz de Julio Iglesias. Bem, o que acontece é que a editora que estava em poder dos direitos autorais da música não deixou que Elvis usasse. Ele queria usar a melodia e a letra ele estava trabalhando em jam sessions com Red West já há quase um ano. Mas então Charlie Rad surgiu com a melodia, com a ideia de usar uma melodia espanhola com 2 acordes, uma melodia básica, e então eles juntaram a letra
que ele e o Red já vinham trabalhando há mais ou menos um ano. Por isso, então, essa composição é de Elvis Presley, Red West e Charlie Redd. Então, talvez a única que Elvis realmente teve um fator assim, de trabalhar mesmo na execução da canção. A outra canção que você lista aqui, That's Someone You Never Forget, Elvis apenas deu a ideia, alguém inesquecível, alguém que você nunca esquece. Então ele disse a Red se ele poderia desenvolver uma música através desse título. Então a única participação de Elvis nessa música é a ideia do título. Mas eles concordaram de Elvis ser creditado como coautor. Então a parte compositor de Elvis se resume a isso. Em uma música ele deu a ideia do título, na outra ele trabalhou bastante tempo. Disse ainda, há uma história, embora no livro da Priscila a data não possa bater com a data, porque ela em seu livro ela comenta mais ou menos em 62, mais ou menos você está quando ela faz esse comentário, e essa canção foi feita no decorrer de 64. Mas há uma história que diz que quando Elvis pergunta para ela diz isso no livro, que Elvis pergunta: o que você acha desta música? Então ela diz: eu não sei, eu prefiro músicas como Jailhouse Rock. E ele acaba ficando estressado com ela e diz que não está perguntando a opinião dela de como ele deve, o estilo de música que ele deve gravar, e sim se ela gosta ou não da música. Ele ficou bastante bravo com ela. Ela conta isso no livro, mas ela não diz qual é a música. Mas há essa história que é You Be Gone, e que por isso Elvis nunca mais se aventurou a compor uma música. Foi a primeira e última vez. No disco On Stage de 1970, a canção Sissy Rider está acreditada a Elvis, mas também isto não é verdade. Ok? Espero ter respondido as dúvidas dos amigos. Pessoal, então o audiobook que eu ia postar hoje fica para amanhã, ok? Elvis Forever.